Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. No episódio passado, nós falamos sobre organizações letradas em saúde, o que são e como uma organização pode se tornar letrada em saúde. No episódio de hoje, trazemos uma continuação deste tema, onde conversaremos sobre autoavaliação organizacional quanto ao letramento em saúde. E para falar sobre isso, estamos aqui com o Francisco Valdicélio Ferreira, o Célio. Ele é nutricionista, mestre em biotecnologia pela Universidade Federal do Ceará e doutorando em saúde coletiva no programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Estadual do Ceará. Atualmente, o Célio é nutricionista, gerente da Célula de Vigilância Alimentar e Nutricional da Secretaria da Saúde de Sobral, que é uma cidade localizada no interior do Ceará. E aí, Célio, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, professora, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para nós você estar podendo falar um pouquinho sobre isso e sobre o seu trabalho, o que é que você vai desenvolver, não é? Célio, Isso, professora. Lembra aí para os nossos ouvintes o que é uma organização de cuidado da saúde letrada em saúde e por que é importante que ela exista? Pronto, professora. Uma organização de saúde letrada em saúde, né, ela é aquela que apoia pacientes de baixo letramento para obter, entender e usar informações e serviços para cuidar da sua saúde. E aí o conceito de letramento em saúde organizacional defende uma abordagem universal, né, de precaução, oferecendo serviços de saúde de forma a assumir que todos os pacientes podem ter baixo letramento em saúde e, portanto, oferecer também serviços estruturantes, de maneira que reduzam a complexidade e as barreiras ao acesso de todos. Esse conceito promove a responsabilidade das organizações de saúde de garantir o atendimento às necessidades e preferências de letramento em saúde de todas as pessoas e comunidades que atendem. Muitas pesquisas mostram que a abordagem organizacional ela pode focar nas necessidades informacionais dos pacientes e é uma estratégia eficaz para melhorar os resultados dos pacientes e também a qualidade de saúde. E essa implementação de conceitos e diretrizes de letramento em saúde organizacional e sobre as principais barreiras comuns, né, para implementação já é bem difundido por vários autores, tanto internacionais como também nacionais. Esses autores enfatizam que, para implementar de forma bem-sucedida o nível meso-organizacional, é importante ter apoio adequado por meio da política de saúde no nível macrosocial. Como alguns exemplos a níveis internacionais já aplicados, como no caso de alguns países, como Nova Zelândia e também Estados Unidos. E uma saída para isso, e para tornar uma organização de cuidado à saúde letrada em saúde, é importante incluir o quê? Padrões ou indicadores de letramento em saúde organizacional nos sistemas de credenciamento de serviços de saúde. Certo. Foi uma boa recuperação, a gente acabou falando no episódio passado exatamente um pouquinho dessa conotação do letramento em saúde organizacional, né? O Célio, fala um pouquinho do seu projeto de tese de doutorado que você está desenvolvendo e o instrumento de aferição de letramento em saúde organizacional que você vai tentar aplicar no Brasil. Pronto. O nosso projeto, ele trata-se de um estudo multicêntrico, né, a ser realizado em um hospital de grande porte em cada região do país. E aí esse estudo, né, ele está sendo, né, já a tradução e a validação, né, de uma escala que é desenvolvida neste mesmo contexto, né, de organização letrada em saúde, para avaliar se a organização de saúde é letrada ou não em saúde. E aí esse documento, ele é um documento com 8 padrões, 23 subpadrões e 156 indicadores. E aí, de forma bem simplificada, nessa ferramenta de autoavaliação, ela é um instrumento que permite autoavaliar
e também diagnosticar o estado real do letramento em saúde organizacional de um hospital ou outra organização de saúde como base para selecionar, ajustar e implementar medidas para melhorá-la. Uhum, certo. Então quer dizer que você vai traduzir e vai validar essa escala aí, e aí Sim. você vai fazer esse estudo multicêntrico com ela, em cada região do país, Isso. Essa escala ela vai ser aplicada, né, em algumas organizações de saúde em cada região do país, para a gente saber se essa organização de saúde ela é letrada ou não em saúde. Certo, certo. E Célio, quem é que responde a esta autoavaliação, hein? Esta autoavaliação, a sugestão dos autores é que o gestor responsável pela organização de saúde, ele nomeie, né, uma pessoa para coordenar a autoavaliação. E aí essa pessoa deve orientar, né, quanto à autoavaliação, e esta pessoa, a orientação é que seja uma pessoa de boa reputação, tanto a nível de gestão, como também, né, entre os colaboradores da instituição de saúde e que tenha uma boa capacidade de coordenação. Certo. Pelo que você falou aí, né, são 156 indicadores, né? Então tem que ser Isso, alguém mesmo que tenha credibilidade lá dentro, né? isso mesmo. Senão depois a pessoa responde e os resultados passam a ser questionados pelos funcionários que fazem a organização, né? Com certeza. Realmente. Não pode ser o preferido nem aquele que tem Não, o maior cargo, né? Tem que ser aquele não, que tem um não. cargo que possa responder pela organização, mas que seja, vamos dizer assim, entre aspas, querido por todos, né? Isso mesmo. Eu acho que por o documento ser um documento bem extenso, né? Eu acredito que também seja um dos fatores que contribua para que todos venham a cooperar, né? Isso. E, aliás, em cima disso que você falou agora, que é um documento extenso, e realmente né? Porque tem esses indicadores todos, nos autores referem, assim, um tempo médio que o material leve, assim, para ser respondido totalmente, com todos os indicadores? Pronto. Segundo os autores, né? Os autores do instrumento, eles recomendam que, que esse documento de autoavaliação, ele tem 8 padrões, mas que não necessariamente precisa ser utilizado os 8 padrões. Vai que uma instituição queira aplicar só um dos padrões e trabalhar só esse padrão, mas eles colocam que, se utilizados os 8 padrões, podem ser, né, podem necessitar de uma média de 3 horas, né, para aplicação. É o que eles recomendam, que acho importante, né? E aí você vai raciocinar comigo que tem que ter muita vontade, né, da gestão principal da organização querer fazer isso, né? Com Porque alguém vai certeza. ter que sentar por 3 horas ali, né? Com certeza. E acredito também, Célio, que às vezes a pessoa não sabe responder tudo, talvez ela tenha que consultar outros setores, né, para poder responder aquilo que tiver a ver com algum setor em particular, não é não? Isso mesmo, concordo com o seu pensamento. Certo, certo. Então fala aí para os nossos ouvintes um pouquinho desses padrões, Célio. Pronto, relembrando um pouquinho, né, do instrumento, né, o instrumento trata-se de 8 padrões, e dentro desses 8 padrões, ele tem 23 subpadrões, e dentro desses 23 subpadrões, ele tem 156 indicadores, no qual abordam 3 principais grupos de mantenedores. Esses grupos são o quê? Pacientes, pessoal e comunidade, além de avaliar também estruturas e processos organizacionais. E aí, além do cuidado à saúde como um domínio, o letramento em saúde organizacional também vincula o acesso, a vivência ou o trabalho no hospital e também a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Entendendo que o quê? Que a aplicação do letramento em saúde organizacional requer uma mudança abrangente nas práticas e processos das organizações, baseado também nos modelos de melhoria da qualidade. Então, os indicadores, para cada eles utilizam concretos, observáveis ou também mensuráveis e são avaliados quanto ao grau de atendimento na unidade que está sendo autoavaliada. E aí são definidos para cada subpadrão 4 categorias para o grau de atendimento.
eles selecionam em percentuais. Quando atende de 70% a 100%, coloca que atende totalmente. Quando é de 51% a 75%, frequentemente, atende frequentemente. Quando é de 26% a 50%, não atende frequentemente. Quando abaixo de 26%, de 25% a 0%, não atende, e tem a opção também não se aplica. Além disso, desses percentuais, ele ainda oferece um espaço adicional para comentários, né, sendo que estes, né, comentários para explicar ou justificar esta avaliação que está sendo realizada. Uhum, entendi. Bem, vamos dizer assim, ambicioso, né? Porque Isso, ele vai, isso, o que ele está considerando melhor aí é acima de 75%, né? isso, de 76% a 100% é que é o que atende totalmente. É, é. E aí, E aí, fala deles um pouquinho. dentro desses padrões, falando mais detalhado de cada um, a gente tem os padrões principais, que são 8, e aí o primeiro padrão ele coloca, né, o instrumento coloca que trabalha o quê? A questão de implementar melhores práticas para o letramento em saúde organizacional em todas as estruturas e processos da organização. Neste padrão, eles avaliam o quê? Pontos referentes ao letramento em saúde na visão, missão, estrutura e processo em todas as operações organizacionais. E a este padrão, ele é visto como uma pré-condição para os outros padrões, né? Para todos os outros padrões. E influenciar até que ponto, né, o letramento em saúde na organização são aceitas ou que podem ser alcançados dentro da organização. E coloca ainda que uma organização ele não pode executar a implementação abrangente do letramento em saúde organizacional sem torná-lo, né, responsabilidade e elemento integral dos processos, cultura e gestão da qualidade. Então, de maneira bem simplificada, é o que compõe o padrão 1. Esse padrão 1 aí, ele, para mim, ele me parece difícil, não é? Porque muitos gestores podem ter, vamos dizer, receio, não sei se a palavra certa é receio, de assumir isso em Isso, todos os âmbitos de visão, missão, estrutura, processo, com receio de não dar conta, né? De não dar conta e dizer que vai fazer e não faz, né? Não faz porque não verdade, consegue fazer tudo, não é não? verdade, concordo demais. É, é, E aí ele coloca, né, como um dos principais padrões para seguir os outros padrões, né? E aí a isso. gente tem em seguida o padrão 2, que aí esse padrão já coloca a questão do desenvolvimento de documentos, desenvolve documentos, materiais, né, e serviços com os stakeholders, né, que são as partes interessadas, de maneira participativa. E aí, nesse caso, esse padrão analisa a validação dos documentos, materiais e serviços, né, que coloca que esses documentos, materiais e serviços são a base para habilitar e empoderar diferentes partes interessadas para facilmente acessarem, navegar e usar ações de cuidado da saúde. Coloca ainda que as organizações de cuidado da saúde existem para atender às necessidades de indivíduos e comunidades, portanto, as organizações precisam envolver em todos os aspectos do design e avaliação de serviços e produtos. É, Esse é, de maneira bem simplificada, que o padrão 2 ele quer encontrar, né? esse envolvimento de partes interessadas, quando você amplia para a parte interessada dentro da comunidade, é uma coisa que eu estava até discutindo outro dia com uma qualificação de uma aluna minha que vai trabalhar com uma estratégia de formar uma organização letrada em saúde calcada em treinamento pessoal. E aí a gente viu que o mais difícil é isso, né? É você envolver Verdade. desde o início, como você disse, né? Desde o início, desde os aspectos do design. A gente normalmente coloca um material pronto e pede para a turma avaliar se gostou, né? Mas não faz a participação desde a hora que a ideia surge, né? Com certeza, verdade. Verdade.
E aí, dando seguimento, professora, o país, ele já foca mais na questão da capacidade, se capacita e treina o pessoal, né, da organização para o letramento em saúde individual e organizacional. E aí, nesse contexto, ele sugere, né, a questão da avaliação, de avaliar aspectos relacionados ao treinamento da equipe em letramento em saúde, né, sendo esta uma dimensão importante para a capacidade de construção, de responsividade, comunicação em letramento em saúde organizacional. E ainda coloca que alguns estudos mostram que o treinamento em letramento em saúde, este treinamento ele melhora, sim, as habilidades de comunicação, tanto da equipe e que alcança resultados desejáveis, mostrando algumas pesquisas que já têm isso. Padrão, assim, um padrão bem interessante, né? Muito interessante, porque a habilidade de comunicação tem que ter, né? Entre o paciente, entre o profissional, tem que ter, né? Exato, exato. E assim, né, Célio, eu fico imaginando aqui, uma aluna minha do mestrado profissional em gestão em saúde, ela fez um artigo como um dos critérios de qualificação, ela tinha que ter submetido um artigo para publicação. E ela qualificou agora, essa semana. E aí, ela fez uma revisão de escopo sobre estudos de intervenção, de capacitação profissional, com fundamentos do letramento em saúde, sabe? Nossa. Que cabe mais ou menos nesse padrão 3 aí, né? Sim, com Só certeza. que você ter uma ideia, sabe quantos estudos que ela encerrou a revisão dela? 7. Nossa. Ela só encontrou 7. 7 estudos que realmente fizeram capacitação profissional com base no letramento em saúde. Lógico, ela não esgotou todas as bases de busca. Eu acho que ela fez 4 bases de busca, mas mesmo assim, ela pegou o PubMed, por exemplo, que é uma grande base, né? Isso, e aí você imagina que foram 7 artigos, né? Então é muito pouco, né? Muito pouco. E você tem razão quando você alertou para essa coisa que você disse, que é importante, porque ele vai, se o indivíduo é treinado para o letramento, ele melhora essa habilidade de comunicação, não é? Com certeza. Isso aí, essa pesquisa que a Sorinha fez, ela mostra mais ainda a importância, né, da gente publicar e tornar esse assunto, né, mais público ainda, né? Sim, exatamente. Importante. Vamos torcer para a revista aceitar, né? Porque a gente Com tem tanta certeza, vai dar dificuldade certo. para publicar nessa área de letramento específico para a organização. Acho que nós nem temos estudos em português aqui publicados no Brasil em português sobre isso, porque é importante mesmo, né? O letramento em saúde, ele já é uma linguagem muito nova ainda, né? Imagina o letramento em saúde organizacional, né? Nesse aspecto organizacional. Aí é que ainda precisa de muito estudo ainda para dimensionar mais esse conhecimento, né? Vamos torcer aí para ela conseguir essa aprovação, para a gente poder ter pelo menos uma lacuna, para reduzir um pouquinho a lacuna, né? Com certeza, vai dar certo. E aí, professora, dando continuidade, a gente tem padrão, os outros padrões, a gente tem aqui o padrão 4, no qual está que o que? A questão da se providencia fácil navegação e acesso aos serviços, documentos e materiais. E aí, de forma bem resumida, o que é que esse padrão ele quer buscar, né? Ele quer avaliar. Ele avalia sobre a facilidade do acesso e navegação nos serviços de saúde, colocando que este é uma importante utilização adequada dos serviços de cuidado à saúde. E aí, portanto, a organização ela deve fornecer um design e recursos que ajudem as pessoas a encontrar o seu caminho dentro da organização. E ainda questiona o quê? Se essa organização, se ela utiliza linguagem, símbolos e sinalização de fácil compreensão, também por usuários com baixo nível de letramento em saúde individual. Eu acho que também é um ponto muito importante que se trabalha dentro dos outros padrões. Eu vou contar uma coisa que você nem vai acreditar. Eu acho que nossos ouvintes também não, mas aconteceu exatamente comigo.
você vê como é importante a questão dos documentos para navegação, né? Tem uma folha de prescrição, né? Na folha de prescrição médica, você tem o endereço do médico, né? Hoje em dia nem estão colocando mesmo. mais, Sim, mas há sim. alguns anos eles colocavam o endereço do próprio médico e não o endereço da Sim, sim. clínica, né? Uhum, Então, o que isso. aconteceu? Um dia estava eu na minha casa, 7 horas da manhã, eu abri a minha porta para jogar o lixo fora. E quando eu voltei, eu não fechei a porta com a chave, certo? Aí eu e meu marido fomos tomar o café. Quando eu estava no meio do café da manhã, de pijama, e meu marido já estava vestido porque ele ia sair para trabalhar, mas eu ainda estava de pijama. A porta da nossa sala se abre e entra um casal de idosos. E Meu aí eles Deus. falaram: aqui é o laboratório? Eu Olha falei: só. que laboratório? Eles falaram: não, porque o doutor Juarez, o meu médico, o senhor está aqui também, doutor Juarez? O doutor Juarez, meu médico, disse que eu tinha que fazer exame de sangue agora. O Nossa. paciente ficou horrorizado de ver o meu marido, que era o médico dele, na sala, né? Olha só. E ele entrou na minha casa, porque a casa nem tocou a campainha, e eu acho que ele nem iria tocar. Se tivesse trancado, ele ia achar era esquisito, porque para ele aquilo ali Meu. podia ser um laboratório. Mas você vê como é a dificuldade de navegação das pessoas e de interpretação das receitas, né? Por isso que eu acho que quando Isso, você faz uma receita e você manda alguém fazer exame de sangue, é melhor explicar logo onde é que tem que ser esse exame de sangue, né? Até com porque, por exemplo, certeza. o casal nem se alertou para o fato. Na época, eu morava num apartamento de 2 andares que não tinha elevador, então ele nem atentou que ele subiu uma escada e chegou numa porta que não tinha placa, não tinha nada, entendeu? Isso. Então, quer dizer, Uhum. nem foi claro para ele o local, para ele perceber que não era um laboratório, e nem foi claro na receita, porque a receita só mandou ele fazer exame de sangue, mas o papel que ele recebeu foi um papel de prescrição, entendeu? Isso. Então, Isso. Que tinha o endereço do médico, né? do médico, você veja a situação, né? É. Bem inusitada mesmo, viu, professora? É. Super inusitada. Importante demais a questão da linguagem, os símbolos, né, a sinalização, fazer com que a pessoa compreenda bem, né, o que a gente quer passar, né? E essa navegação, né? Quer dizer, quando eu saio da atenção básica, eu estou aqui no consultório do médico, e aí qual é a minha navegação próxima? É dentro da instituição ou é fora, né? Eu vou fazer exame de sangue, então onde é que é esse exame de sangue? Como é que alguém vai me orientar onde é que eu vou fazer esse exame, não é não? Isso mesmo, com certeza, É. com certeza. E aí, professora, dando segmento, a gente tem o padrão 5. Já nesse padrão 5, ele, assim, ele quer observar dentro do documento a questão da aplicabilidade, né, se aplica as melhores práticas de leitamento em saúde em todas as formas de comunicação com os pacientes. E dentro deste padrão, eles trabalham a questão de avaliar a comunicação, no qual os pacientes são considerados como parceiros ativos do cuidado em saúde, e não apenas como objetos de tratamento. Essa mudança no papel do paciente exige mais participação e tomada de decisão compartilhada no contexto da crescente complexidade e possibilidades do cuidado à saúde, e enfatiza também que uma boa comunicação no cuidado à saúde, ela tem sim um enorme impacto, né, na diversidade de resultados de saúde e também na satisfação dos profissionais de saúde no local de trabalho. Eu acho que esse padrão é um padrão que mostra bem, né, a importância que tem essa comunicação com os pacientes, né, de direcionar, de mostrar mesmo a participação do paciente no processo de tomada de decisão, né? Isso, exatamente, exatamente. Sim, e o 6? Seguindo o padrão 6 ele já fala sobre a questão de promover o letramento em saúde pessoal, né, promove o letramento em saúde pessoal de pacientes e familiares durante a internação e após a alta. Aí o objetivo desse padrão é fornecer aos pacientes as informações e habilidades necessárias para lidar com competência e responsabilidade com a sua saúde após a alta. Coloca a internação como uma janela de oportunidade, um momento de ensino, como um protagonista mesmo, né, para a mudança no conhecimento, competências, motivações e comportamento dos pacientes. Acho que também é um tópico bem interessante, né,
que vai ver aí como uma janela de oportunidade para ensinar, né, tanto o paciente e a família a cuidar da sua saúde, né, na internação pós-alta. Isso. Então, Lá venho eu com meus exemplos de novo, mas eu tive uma aluna que finalizou o ano passado uma dissertação, ela fez um conjunto de vídeos para os cuidadores de pacientes que iam para casa, saíam do hospital e iam para casa ainda precisando continuar a terapia nutricional interal, sabe? E para fazer esse conjunto de vídeos, ela fez um diagnóstico antes e ela avaliou todos os instrumentos que eles tinham escritos e como é que eles faziam também a comunicação oral desses familiares quando o paciente tinha alta e ia para casa. E aí, quando ela tentou aplicar os fundamentos do letramento em saúde na avaliação, e ela falou, ela constatou que não tinha nada seguindo o letramento em saúde. Então, todo esse processo de orientação de alta gerava, e ela constatava isso na prática dela, gerava muito contato, quase que em seguida e várias vezes, porque as pessoas iam para casa achando que tinham compreendido, porque tinham uma explicação oral, tipo uma aula, e tinham um material escrito, só que não entendiam. Quando chegavam em casa, as dúvidas começavam e aí tinha que ficar telefonando para o serviço ou indo ao serviço, ou pior, às vezes até complicando por uma atitude, um comportamento indevido, né? E aí ela conseguiu, ela pegou o trabalho dela, ela tentou promover um conjunto de vídeos, disse que as pessoas tanto recebessem uma instrução de uma forma mais empoderativa, como também pudessem ter um material de consulta sem precisar depender de encontrar ou não alguém para responder no serviço. Então, eles acionavam os vídeos para ver de novo, entendeu? Eu achei boa a colocação do que ela conseguiu, foi bom. E ela fez em cima de uma realidade que ela constatou, né? Com certeza. Essa questão da orientação audiovisual, acho que ela potencializa muito mais do que só aquela cartilhazinha de dieta domiciliar, né? Porque muitas vezes o paciente ele vai com a cartilha e ele quer implementar isso no seu domicílio e não consegue. Então, muito importante o audiovisual, fazendo com que esclareça mais as dúvidas do paciente, né? Importante demais. E eu imagino assim, um paciente mais grave que vai para casa com algum paciente sequelado, por exemplo, né? Que vai com muitas demandas, né? Não só de nutrição. Aí eu fico imaginando que é importantíssimo que essa orientação seja o mais esmiuçada possível, né? Com certeza. Tem aqui em Sobral algumas crianças que saem daí do Hospital Albert Seib e aí elas vão ficar em tipo uma semi-UTI domiciliar. E essas crianças precisam ser aspiradas porque elas usam traqueóstomo, elas precisam fazer fisioterapia motora, elas precisam de uma dieta integral por gastrostomia, então precisa de muito treinamento para o quê? Para empoderar a família a cuidar dessa criança no domicílio, né? Então precisa de mais, muito necessário. Exatamente. E aí, professora, dando continuidade, 7, né, o padrão 7, ele promove o letramento em saúde pessoal. A proposta do padrão 7 é o quê? Promover, mostrar a promoção do letramento em saúde pessoal da equipe no que se refere aos riscos ocupacionais e estilo de vida pessoal. A gente, vendo todos os padrões, a gente percebe, né, assim, uma linguagem bem lógica, desde trabalhar os documentos, o acesso, né, o paciente, o cuidado com o paciente, com a família e até o estilo de vida dos profissionais de saúde, né, em relação a riscos ocupacionais. Então, esse padrão, ele avalia a importância do cuidado com a equipe de saúde, colocando que a mesma pode estar em perigo, né, devido a uma série de riscos ocupacionais específicos que estão aumentando em muitas instituições. Coloca ainda que uma organização de cuidado à saúde letrada em saúde, ela promove o letramento em saúde da equipe, tanto para a autogestão de riscos à saúde e segurança ocupacional, quanto no que diz respeito aos estilos de vida saudáveis da equipe. E ainda coloca que o letramento em saúde da equipe, ele afeta a qualidade da comunicação com o paciente, né? Apenas uma organização com a equipe letrada em saúde, esta organização ela torna-se capaz de satisfazer as necessidades de cuidado à saúde com seus clientes, né, e os seus pacientes. E que alguns estudos indicam que a promoção da saúde no ambiente de trabalho
tanto é importante na prevenção de doenças não transmissíveis, né, entre os trabalhadores. Então, acho que aí é um padrão bem importante que protagoniza aí, né, a questão da saúde do trabalhador, né? Isso. Inclusive, Célio, recentemente nós tivemos um episódio aqui no podcast da Rebraus que falou sobre letramento em saúde de manipuladores de alimentos. E foi exatamente isso que elas estavam discutindo, a professora Clarice e a Larissa, que foi orientanda dela no mestrado, elas estavam discutindo exatamente essa questão desse comprometimento, né, com a saúde do trabalhador, né? Ótimo. Isso é muito importante. E a gente tem que pensar também, Célio, manipulador de alimento, ele é um indivíduo potencialmente em risco ocupacional pelo tipo de atividade que ele desenvolve dentro da cozinha, não é? Isso, tanto risco para ele, como ele pode promover um risco para quem está consumindo o alimento também, né? Isso. Então, de qualquer forma, tem que estar muito empoderado, né? Tem que ser muito letrado mesmo em saúde para ofertar um alimento e ele também não ficar doente também, né? Isso. Exato. Foi isso que elas colocaram lá, elas fizeram, a Larissa fez o trabalho nessa área, né? E foi o que ela colocou no episódio. Até convido os ouvintes para, em cima desse padrão que você acabou de dizer, que é o padrão 7, eu até convido os ouvintes para escutar de novo o podcast dos manipuladores de alimentos, o episódio, porque daí eles conseguem fazer o gancho das preocupações que elas colocaram em relação a esse padrão que é um objetivo de autoavaliação de letramento em saúde organizacional, né? Isso mesmo. Extremamente importante. Você linka, né, os dois podcasts, né? Isso. E aí, professora, dando continuidade, o último padrão, que é o padrão 8, né, ele contribui para a promoção do letramento em saúde pessoal da população local e para a disseminação do letramento em saúde organizacional da região atendida. E aí, nesse padrão, avalia se as organizações de saúde promovem o letramento em saúde pessoal da população, se fornece informações de saúde facilmente acessíveis e baseado em evidências, se conduz iniciativas de educação e promoção da saúde para desenvolver habilidades de letramento em saúde na população local e também conduz intervenções para aprimorar o letramento em saúde, né, e em particular para alguns mais vulneráveis e de difícil acesso. E aí esse padrão avalia também sobre o compartilhamento de experiências, de práticas de letramento em saúde por meio de publicações, apresentações, outras mídias sociais, e aumenta a conscientização e se pode estimular, né, mudanças organizacionais além da própria organização. Eu acho que é um padrão também muito importante, porque ele vai além da instituição de saúde, né? Ele vai além da organização de saúde. Um contexto muito além da organização, né? É sim. E difícil esse, porque implica num compromisso para além dos muros da instituição, né? Isso mesmo. Assim, é um padrão bem audacioso, né? Ele vai Todos além são, das né? Os 8 que você falou aí é tudo audacioso. Com certeza. Ou Com ambicioso, certeza. né? Pois é. Nós tivemos um episódio aqui no nossa Rebraus com a Ana Kedma, que falou sobre população ribeirinha. E é exatamente muito importante nesse particular que você falou, o interesse de melhorar o letramento em saúde de grupos de difícil acesso. A população ribeirinha é um grupo de difícil acesso, então é desafiador atender esse grupo, não é não? Com certeza, demais, demais mesmo. Eu acredito que linka muito também com esse padrão, né? Porque esse padrão está muito além, né, da instituição de saúde mesmo, né? Isso. Nossa, Célia, eu gostei de todos os padrões, estou apaixonada por todos. Acho que se eu fosse gerente de uma instituição, eu ia querer responder todos só para saber como é que eu estava na minha instituição. Sim, eu acho assim de grande valia, né, uma instituição de saúde, ela querer, né, que aplique os padrões deles visando a melhoria demais, né? A melhoria desde a organização lá dentro da unidade de saúde até como é que ela é vista fora do território, né? Eu acho que é muito importante, né, a organização de saúde ela ser avaliada, né?
É. Bom, você tem um cargo de gestor, né, Célio? Me Isso. diz aqui, na sua opinião, né? Eu sei que é uma opinião que não está ainda calcada em nenhum resultado, porque esse instrumento não foi aplicado aqui. Mas, assim, na sua Aham. opinião, a sua expectativa, vai? Você acha que nós vamos ter, nessas regiões que você vai aplicar, você acha que nós vamos nos aproximar desses padrões em relação a frequentemente fazer, ou você acha que não? Professor, eu acredito que o letramento em saúde é um desafio muito grande, né? Principalmente no Brasil, né? Falando de saúde pública, eu acredito que ainda é um desafio grande, mas eu estou bem otimista, né, para ver os resultados, né? A gente tem que ver o padrão de hospital que a gente vai aplicar esse instrumento, né? Mas eu estou bem otimista, né? Eu acredito, né, assim, o nosso sonho mesmo, né, é ver, né, um SUS acontecendo, né, um SUS sendo valorizado, né, e a população ela sendo beneficiada, né, isso de todas as formas, dentre elas o letramento, a informação mais clara, né, o direcionamento mais claro. Então, eu acredito que a gente possa ter um percentual bem significativo, né? Isso é o meu desejo, né? É o meu também. Eu acredito que. Meu medo, sabe qual é, Célio? É uma Sim. coisa que só vai dar para saber fazendo, né? Meu medo é que a maior parte bote aquela bendita alternativa que você falou, que é o não se aplica, Não por se acharem que aplica, não né? se aplica à instituição. Não se É, aplica, não se aplica, e no final, porque é uma maneira de você, às vezes, não estar fazendo, mas é você não verdade. reconhece que não é bom não estar fazendo. Você não tem essa consciência de reconhecer que não é bom não estar fazendo. E aí você coloca que não se aplica para a sua realidade, né? Mas É, isso aí só vai dar para. Isso aí estou especulando com você aqui, porque na verdade só vai dar para saber quando você efetivamente aplicar e começar a ter seus primeiros resultados, né? Porque, por outro lado, é como você disse, você está otimista. De repente, muita gente intuitivamente, mesmo sem dar o nome de letramento, já está tomando atitudes e comportamentos amigos do letramento, vamos dizer assim, não é não? sim, 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 com certeza, com É. certeza. Mas eu acho que é importante, né, a organização de saúde se colocar e também depois a gente dá um feedback também para a organização de saúde, caso ela não esteja tão boa, ela buscar melhorias e entrar nesse rol aí de gestão da qualidade, melhorar essa questão da gestão da qualidade em saúde, né? Eu acho que você vai fazer um trabalho muito contribuidor para a comunidade. Acho que vai ser muito bom e vai com certeza pode ajudar na incorporação para a política pública, né, Célio? Com certeza, com certeza. Pensando a nível de saúde pública, a nível de saúde coletiva, a gente está bem otimista. É como você diz, a gente quer ver o SUS acontecendo, né? Com certeza. Célio, tem mais alguma coisa que não foi perguntada que você gostaria de acrescentar para os nossos ouvintes? Professora Helena, eu queria só destacar que, assim, o letramento em saúde, ele é muito importante, importante demais, entender o que o outro quer dizer, né? Então, o letramento em saúde é importante e ainda também é um conceito, né, em constante evolução, né, que ainda tem muitas definições ainda, e que a organização de cuidado à saúde e letrado em saúde, ela visa, sim, a necessidade de reduzir a complexidade dos sistemas de saúde, né, e melhorar a forma como as organizações de cuidado à saúde fornecem informações e serviços. Então, é importante assumir que todos os pacientes, eles podem sim ter um baixo letramento em saúde e, portanto, né, oferecer serviços estruturantes de maneira que reduzam a complexidade e as barreiras, né, ao acesso de todos, né. E aí, desta forma, é, eu queria até agradecer, né, pelo convite, né, mandar um abraço para todo mundo que está assistindo e me colocar à disposição, né, que os ouvintes possam sim ver esse podcast e ver que tem sim instrumentos que possam avaliar organizações de saúde, letrado em saúde, e que é uma temática muito importante que vai além, né, além só da organização dentro da unidade de saúde. É, nós é que agradecemos a você, Célio, colocar um tempo aí destinado para estar conosco hoje. Eu vou colocar no link do episódio, no link, vou colocar o link
desse instrumento que você comentou no episódio, para que o pessoal, quem tiver interesse, possa conhecer. É claro que você já está num processo mais avançado, porque você já está traduzindo e finalizando a tradução desse instrumento, mas quem quiser conhecer, mesmo em língua inglesa, é interessante eles pegarem esse detalhamento aí dos padrões, não é não? Com certeza, demais. Então, muito obrigada, Célio, e também muito obrigada a vocês, ouvintes, por estarem conosco e nos prestigiando. Esse tema realmente é muito interessante, pode abrir muitas portas para melhorias das nossas instituições de saúde. Então, até o nosso próximo episódio, aguardamos vocês. Tchau, Célio, muito obrigada. Tchau, professora, obrigado, um abraço.